Olá, pessoal. Bem-vindos à continuação direta e explícita da aula anterior, que era séries de potências parte 1, e agora entrando nas séries de potência parte 2. A gente já falou na aula anterior, já comentei isso bem no finalzinho da aula, que uma série de potência, ela sempre vai ter pelo menos um único valor de x onde ela é convergente, que seria o seu centro, ou pode existir um intervalo onde ela é convergente, ou ela pode ser convergente em toda a reta real. O que nós vamos fazer nessa aula de hoje é garantir através de um teorema, isso não aconteceu ao acaso. Na aula anterior, enquanto eu apresento a bancada que eu já vou falando, na aula anterior eu garanti, eu mostrei 3 exemplos para vocês, já está aparecendo aí o teorema, e é o que está escrito aqui nesta linha. Para cada série, para uma série de potência centrada em A, né, lembrando que isso aqui é a definição de série de potência centrada em A, existem apenas essas 3 possibilidades e elas são excludentes, tá? São excludentes. A série converge apenas quando x é igual a A, ou seja, ela converge no seu centro, porque eu já expliquei isso na aula passada e reforço. Aqui, se eu substituir o x por A, vai dar A menos A, que é 0, 0 elevado a n, vai dar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, e que quando esse x, que é o A, for 0, a gente teria 0 elevado a 0, mas a gente convenciona... Aliás, quando x for igual a A, né? Quando x for igual a A gente vai ter aqui 0 elevado a 0, mas a gente convenciona que 0 elevado a 0 é 1. Então, isso vai dar 1 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, que é 1, que é uma constante, portanto, ela convergiu. Ok? Isso é como nós convencionamos. Então, convencionamos como 0 elevado a 0 igual a 1. Moral da história, ela sempre vai ser convergente. Ela pode ser convergente para todo x pertencente aos reais, ou ela pode convergir num intervalo. Agora, prestem atenção. Quando ela converge num intervalo, vai existir um número real R positivo, esse R tem que ser positivo, tá certo? Que daqui a pouco ele vai ter um nome. De tal forma que ela é convergente. Ela é convergente nesse intervalo x menos A menor do que R, e é divergente, módulo de x menos A menor do que R, e ela é divergente para módulo de x menos A maior do que R. Vocês podem ver que igual a R não está falando nada. Só está falando no maior e no menor. No igual, daqui a pouco a gente vai estudar. Esse número R, ele é chamado de raio de convergência da série. Esse raio de convergência é justamente o valor que, a partir do centro, o A está no centro do intervalo. O A está no centro do intervalo. Ok? Pensando nesse caso 3 aqui agora. O A estando no centro do intervalo, vamos supor que o intervalo esteja entre 2 e 4. Quem que é o centro? Seria 3, porque eu andei a partir do... Pegando o centro 3, desculpa, e ela é convergente no intervalo de 2 a 4, a distância de 3 a 4 é 1, a distância de 3 a 2 é uma unidade, estou querendo dizer. Esse R maiúsculo aqui, vale 1. O raio de convergência é 1. Quer dizer que a partir do centro eu ando R unidades para a direita e R unidades para a esquerda para obter um intervalo meu de convergência. Pessoal, lembre-se sempre que isso daqui eu posso abrir, tá? Ó, eu abri aqui, ó, no caso 3, convergir para x menos A em módulo menor do que R equivale a dizer isso aqui, ó, que o x está entre A menos R e A mais R. Ah, professor, não enxerguei isso. Vamos abrir essas contas? Então, ó, x menos A menor do que R, x menos A menor do que R, então isso daqui significa que menos R é menor do que x menos A menor do que R. Só porque apliquei a propriedade do módulo menor do que um número positivo. Então isso aqui fica, o cara de dentro do módulo está entre menos R e R. Soma A em todas as parcelas, ao somar A em todas as parcelas, ó, isso vai ficar A menos R menor do que X, A mais R. Tá claro? Então, ó, isso daqui significa que o X está dentro do intervalo que vai de A menos R e A mais R. Tá claro? Então, eu tenho, se você for desenhar um intervalo, o R está no meio, né? Vamos pensar assim, o A está no meio, vamos pensar assim, o A está no meio do intervalo, aí fica A mais R e A menos R. Quer fazer um desenho? Ó, vamos fazer o desenho aqui, ó. Imagina que você coloca o A aqui, quando você anda para cá, ó, R unidades, isso é A mais R,
E quando você anda R unidades para cá e CA menos R. Aqui eu desenhei um intervalo aberto, porque se você quiser, ó, faz uma bolinha aberta e uma bolinha aberta e pinta todo mundo aqui, ó. Tá certo? Isso significa converge para esse, por exclusão, diverge para esse. Módulo de x menos A, módulo de x menos A maior do que R, equivale a dizer que x menos A é maior do que R ou que x menos A é menor do que menos R. Né? Apliquei a propriedade de módulo quando é maior do que um número positivo. E aqui agora uma conta besta leva, né, que o x é A mais R, maior do que A mais R, ou que o x é menor do que A menos R. Ó, só passei o A para cá e só passei o A para cá. Né? Nem vou fazer desenho que dá para vocês pensarem. Ó, A maior do que R, A menor do que R. Perfeito? Então, isso daqui o teorema está garantindo. Ela converge no seu centro, converge para todo o real, ou sempre vai existir um intervalo de convergência, e toma cuidado que as extremidades do intervalo, eu não falei nada. O teorema, veja bem, no caso 3, tá? O teorema, vamos colocar aqui na próxima folha, não garante nem convergência nem divergência nas extremidades do intervalo A menos R e A mais R. Vocês viram que o teorema ele não garante, ele garante no exatamente igual, ou se é de intervalo, tá, gente? Se é de intervalo, vou até deixar aqui já a próxima bolinha. Se é de intervalo, o teorema só garante que está dentro, né? Ó, é menor, não é menor ou igual. Em nenhuma das possibilidades aparece o maior igual ou menor igual. Então, o teorema não garante a convergência nas extremidades. Nesse caso, a gente tem que pegar os valores das extremidades, né, os valores de x para as extremidades, eles devem ser particularmente testados, porque como a gente já viu na aula passada, por exemplo, pode ser que a extremidade seja convergente ou divergente. Então, no item 3 do teorema anterior ali que eu acabei de mostrar para vocês, existem essas 4 possibilidades de intervalo. Ela ser convergente de A menos R a A mais R, podendo ser aberto, fechado, fechado, aberto, ambos abertos ou ambos fechados. Ou seja, extremidade esquerda ela divergiu, extremidade direita convergiu. Convergiu na extremidade esquerda, divergiu na direita, e assim sucessivamente. Nas duas extremidades divergiu, quando substitui o x na extremidade, e nas duas extremidades convergiram. Por exemplo, reforçando, nos exemplos 2, 3 e 4 da aula anterior, óbvio, desta playlist, esta série ela está centrada no 3. Com toda certeza absoluta, eu sei que ela é convergente em x igual a 3. 3 é o centro, ela estava centrada em 3, essa era a definição da aula passada. E a gente chegou que o intervalo dava entre 2 e 4, o 2, 0 e o 4 não. Pessoal, quem é o centro aqui? É 3. Pela própria definição, ela está centrada em 3. O 3 está aqui no meio. Qual é o raio de convergência? É 1. Por quê? Porque se a gente for pegar aqui, ó, A menos R e A mais R, é como se eu fosse, no caso, esse caso particular seria esse aqui, né? Fechado no 2 e aberto no 4. O meu A vale 3, pela minha definição. Se aqui é 2, então o meu R só pode ser 1, porque aqui é 2 e aqui é 4. Então, veja bem, o centro é 3, ela está centrada no 3, e a partir do centro 3, ela andou uma unidade para a esquerda, que no caso aí foi para vocês para a direita, então vamos espelhar para vocês. Andou uma unidade para a esquerda e andou uma unidade para a direita, ok? Ou seja, se eu andei uma unidade a partir do centro, tanto para a direita, para a esquerda quanto para a direita, então necessariamente o meu raio de convergência é 1, porque a partir do centro eu andei uma unidade e uma unidade. Se eu tivesse centro 3 e aqui tivesse dado 1 e 5, o meu raio era 2, porque eu andei 2 unidades a partir do centro e 2 unidades a partir do centro, seja para a direita ou para a esquerda. Esse exemplo aqui, se vocês se lembram, só deu em x igual a 0, que é o centro, tá vendo? Ó? Não se esqueça que eu posso escrever x elevado a n como tudo isso, x menos 0, tudo isso elevado a n. Então, o centro é 0. Ela com certeza é convergente em seu centro. E essa daqui foi a última que a gente chegou que ela era convergente em todos os reais. Ou seja, eu só estou dizendo que na aula anterior a gente varreu as 3 possibilidades. Converge apenas quando dá o seu centro, converge para todo x real ou converge num intervalo, e de acordo com a observação da aula de hoje, a gente analisa e pode acontecer as extremidades ser aberto,
aberto, fechado, aberto ou fechado e fechado. Fechou? Bora fazer então mais um exemplo para reforçar a ideia do que a gente já fez na aula anterior. Então a gente já sabe que tem que ser apenas um número, ou todos os reais, ou um intervalo. E eu quero aqui, olha só como eu já fui, olha como eu mudei a dinâmica desse exemplo das perguntas da aula anterior para esse. Aqui eu já pedi para determinar o intervalo de convergência. Eu não fiquei perguntando para quais valores de x ela é convergente. Eu sei que ela vai ser convergente pelo menos no zero. Aqui é x elevado a 2n, é uma função, é série de potência? É, porque eu posso enxergar isso aqui como x ao quadrado e elevado a n, tá? Não tem problema nenhum, é um x elevado a um certo n, pode ser 2n, 3n mais 1, 2n menos 1, que seja, é uma série de potência. X elevado a algum número é uma potência. E eu quero determinar o intervalo desta série. Pessoal, essa série ela tem nome, ela é chamada de função de Bessel de ordem zero, seja lá o que significa, é só para dar um nome para ela. Se eu for entrar em detalhes, por que ela entra nisso daí, eu vou ter que avançar anos-luz com vocês, porque isso daí é uma solução de uma equação diferencial e algumas equações diferenciais a gente dá respostas por séries, tá certo? Então isso daí é assunto que vem muito à frente ainda, tá certo? Que nem vai ser tópico desta playlist, perfeito? Então, aqui apenas para estudar convergência e divergência, que no caso aqui é a série J0 de x, ok? Que é essa série maluca aí. Bom, tem fatorial, tem potência, não tem por onde fugir. A gente vai usar quem? O teste da razão. Então, menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n, tudo isso sobre 2 elevado a 2n. Ela é bem complicada essa daqui, né? Sobre n fatorial, e tudo isso ainda está elevado ao quadrado. Cuidado agora na hora de montar o an mais 1. Ó, o an mais 1, então tudo que é n vai virar n mais 1. Então vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. Aqui fica x elevado a 2 vezes n mais 1. Lembrando que tem que colocar em parênteses, porque eu tenho que fazer o 2 valer a distributiva no 2 aqui, tá? É 2n mais 1. Tudo isso vai estar dividido por 2 elevado a 2 vezes n1. Troca o n por n mais 1. Cuidado aqui agora, tá? Ó, é n mais 1, tudo isso fatorial e tudo isso ao quadrado. Perfeito? Bora lá. AN mais 1 dividido pelo nosso AN. Quando a gente fizer AN mais 1 dividido pelo AN, pessoal, vou copiar aqui já o primeiro. N mais 1 vezes... Aqui eu já vou escrever, deixa eu ver, x elevado a 2n mais 2, tudo isso dividido por x elevado a 2n mais 2, vezes n mais 1 fatorial ao quadrado. Ó, eu já fiz a distributiva das potências, tá? Tudo isso multiplica pelo inverso da segunda. Vou passar aqui, então, fração. A inversa da segunda vai dar 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Como é o único exemplo que eu vou fazer, eu vou abrir todas as contas com vocês aqui já, tá? Eu quero dar uma interpretação geométrica ainda antes de finalizar a aula. Isso aqui, ó, eu vou escrever como menos 1 elevado a n vezes menos 1. Presta atenção, tá vendo que aqui está x elevado a 2n? Então, se eu escrever como x elevado a 2n vezes x ao quadrado, me é conveniente para poder cancelar aqui depois. Então, x elevado a 2n vezes x ao quadrado. Aqui vou manter o 2 elevado a 2n. Tá certo? Eu fiz aqui 2 elevado, tá certo. 2 elevado a 2n. E aqui eu vou manter o n fatorial ao quadrado. Agora vamos todo mundo na parcela de baixo. Aqui, na parcela de baixo. Pessoal, aqui eu acabei de ver uma coisa, ó. Aqui não é x, aqui é 2. Então, consertei com vocês aqui já. Pronto, aqui é 2, tá? Tá vendo, ó? Eu tinha copiado aqui, por algum motivo eu troquei o 2 aqui por x. Então, é 2 elevado a n mais 2. Agora tá certo, aqui é 2. Sabe por que eu percebi que estava errado? A prática já leva nós a essa linha de raciocínio. Eu sei que esse cara, pelo fato de ser uma constante elevada à potência, ele teria que sumir com alguém. Não estava achando com quem ele iria sumir. Então eu já percebi que tinha alguma coisa errada pela questão de que eu já sabia, pelo fato de eu ter feito vários exercícios desse tipo. Pessoal, sabem por que eu já percebi que tinha um erro aqui? Pelo seguinte, ó. Como tem esse 2 elevado a n, ou seja, que tinha aqui, eu coloquei um x e era 2. Deu para perceber?
Porque quando eu olhei nessa parcela aqui, só o fato de eu saber que tinha essa parcela que é uma potência, que as potências elas desaparecem no teste da razão. E aí eu vi que não tinha um 2 elevado a alguma coisa para cancelar com esse. Então eu percebi e devidamente corrigi, e agora sim a gente continua. Então, ó, 2 elevado a 2n vezes 2 ao quadrado, ó, vou quebrar desse jeito, que me é conveniente. Cuidado aqui agora, ó, n mais 1 fatorial ao quadrado, veja bem, eu vou fazer a etapa num rascunho aqui, ó, para mostrar para vocês e ser direto, tá, ó. N mais 1 fatorial, todo mundo sabe que é n mais 1 vezes n fatorial. Eu vou fazer isso por causa desse fatorial que tem aqui. Só que tudo isso está ao quadrado, então é a mesma coisa que tudo isso ao quadrado. Então, isso daqui é uma parcela como se fosse um a vezes b ao quadrado, que a gente pode quebrar como a ao quadrado vezes b ao quadrado. Ou seja, n mais 1 fatorial ao quadrado, eu vou quebrar como sendo o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Perfeito? Então, eu já vou fazer aqui direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Esse cara aqui, então, eu vou quebrar como n mais 1 ao quadrado vezes n fatorial ao quadrado. Ok? E agora eu copio esses. Menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Bom, vamos cancelar aqui agora. Quem é com quem? Esse vai embora com esse vai embora com esse. Tá vendo? As potências elevado a n, elas vão embora. O x elevado a 2n vai embora com x elevado a 2n. Se eu não tivesse percebido, repito, que aqui era 2 no lugar do x, esse cara iria sobrar. E eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada, porque o teste da razão, ele elimina alguma coisa elevado a n aí. Tá? Ou 2n, que é o caso aqui. Acabou? Que dá para cancelar? Não. Fatorial ao quadrado, cancela com fatorial ao quadrado. Moral da história, isso tudo deu menos x ao quadrado sobre 4 vezes n mais 1 ao quadrado. É o que sobrou, né? O 2 ao quadrado é 4, n mais 1 ao quadrado, cancelou, 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 cancelou. Tá tudo certinho. Partiu o módulo do an mais 1 sobre o an. De novo, vamos escrever isso daqui, ó, direto. Isso daqui, ó, pessoal, já vou escrever direto, vocês têm condições de entender. Dá o próprio an sem o sinal negativo. Tá? Isso aqui dá esse cara. Por quê, ó? Vai dar um módulo disso daqui. Se vai dar um módulo disso, primeiro já vai sumir o sinal negativo, porque eu estou pegando em módulo. Ok? Módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, porque x ao quadrado já é positivo. É o mesmo raciocínio que a gente trabalhou na aula anterior. N mais 1 já é positivo. Eu vou levar ao quadrado, continua positivo, multiplica por 4, que é um número positivo, é positivo dividido por positivo. Ou seja, toda esta parcela ela já é positiva. Então, a única coisa que eu faço é tirar o sinal de negativo, ok? Para poder calcular o problema. E assim, bora calcular o limite agora. É a última etapa que falta. Limite do módulo de an mais 1 sobre an com n tendendo ao infinito é o limite de x ao quadrado dividido por 4, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Como eu sempre faço, pessoal, agora o x ao quadrado sobre 4, tá? Eu vou jogar para fora, porque 4 também é uma constante. No limite, lembrando, tá, que a gente joga o x para fora porque meu limite depende de n. De 1 sobre n mais 1 ao quadrado, ok? Agora, esse limite vai a zero, porque é 1 dividido por infinito. Para quem abrir isso aqui, não precisa, né? Vai dar n ao quadrado, mais 2n, mais n. Quando você fazer o n explodir para o infinito, já era. Isso aqui, então, por sua vez, vai dar o quê? X ao quadrado sobre 4 vezes zero, que é zero para todo x pertencente aos reais. Ok? E eu deixei esse espacinho aqui, eu acho que vocês já imaginam por quê. Porque zero é menor do que 1. Professor, mas zero é menor do que 2, zero é menor do que 3. Por que você escreveu que zero é menor do que 1? Por que me interessa escrever que ele é menor do que 1 e não menor do que π, por exemplo? Porque, afinal de contas, zero é menor do que π, por exemplo, também. Então, por que eu escrevi menor do que 1? Porque me interessa isso aqui, ó. Pelo teste da razão, toda série ela é convergente quando esse limite é menor do que 1, não menor do que π. É menor do que 1, certo? Então, eu acabei de provar que o limite do módulo de an sobre an é menor do que 1, porque dá zero para qualquer x pertencente aos reais. O que a gente conclui? Portanto, essa série, que era uma das 3 possibilidades, certo? A série é convergente. A série é convergente
para todo x pertencente aos reais. Para todo x pertencente aos reais. Então, morreu o nosso problema. Acabou o nosso problema? Sim. Mas eu quero dar uma interpretação geométrica para vocês. O que significa essa história de ser convergente num único ponto, num intervalo ou em toda a reta? Pessoal, eu vou pegar aqui a função de Bessel, tá? Que a gente acabou de ver, de ordem zero, beleza? É a função de Bessel de ordem zero. Dá uma olhada no que apareceu aqui. Sn. Só que tá vendo que apareceu um x aqui? A função j0 de x, para quem não se lembra do exercício anterior, ó, era o n variando de 0 até o infinito. E aqui aparece n. O que seria Sn de x? Seria esse cara aqui, ou seja, eu peguei a soma parcial e quando eu aplico o limite, eu tenho a j0 de x, que é quando o x vai para infinito, o n vai para infinito. Aqui fica Sn de x e não mais Sn, porque agora eu tenho a variável x. Então, veja bem, quando eu peguei o Sn, eu estou fazendo o i variar de 0 até n. Aí, agora, aqui eu vou ter um polinômio bem escroto, mas é um polinômio de grau 2n, né? 2 vezes n. Tá claro? Ó, esse cara vai vir aqui. Então, isso dá realmente um polinômio. Prestem atenção. Eu peguei a soma infinita, que é uma série de potência. Lá da aula passada, eu falei que toda série de potência eu posso enxergar como um polinômio de grau infinito. A soma parcial, que é o que eu peguei aqui, vai dar um polinômio, lá atrás dava de grau n. Aqui, como está 2i, vai dar grau 2 elevado a n. Então, esta soma, ela é finita. Eu aqui vim aqui, ó, e coloquei alguns casos quando n é 0, 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, pega esse cara aqui. Quando o n é 0, vai dar de 0 a 0, ok? De 0 a 0, então fica menos 1 elevado a 0, que é 1. X elevado a 0. Independente se o x for 0, a gente está 0 elevado a 0 vai dar 1, ou para qualquer outro x diferente de 0 também vai dar 1, que a gente convencionou isso. 2 elevado a 2i é 0, né? Só vai de 0 a 0, então só vale 0. I fatorial, 0 fatorial, convencionamos que é 1, 1 ao quadrado, 1. Então, ou seja, é 1 vezes 1 dividido por 1 vezes 1, que é 1. Tá aqui, 1. Agora eu quero fazer o S1 de x. Ela vai passar pelo 0 e terminar no 1. Então fica tudo do 0, que deu 1, mais o n igual a 1 agora, o i igual a 1, né? Então, 1 vai dar menos 1, ó, menos, tá vendo? É um alternador de sinal esse aqui. X elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado a 2 vezes 1, dá 2. Ok? Porque, aliás, aqui vai dar 4, desculpa, né? 2 vezes 1 na potência dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 1 fatorial é 1. Lembrando que a gente está no 1, tá? Ao quadrado é 1. Então, isso tudo aqui vai dar x ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 4 vezes 1. Ou seja, menos x ao quadrado sobre 4. E aí, ó, repete. E quando eu aplicar, quando é S2, vai ficar positivo, tá aqui. Vai ficar x à quarta, tá aqui. E aqui embaixo essa conta maluca dá 64. Repete o outro, o S3 vai aparecer essa parcela. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Aqui deu uma constante. Isso daqui é uma função constante. Por isso que tem um x. Para todo x, o S de 0 dá 1. Guardem. Para todo x, a S de 0 é a função constante igual a 1. Para todo x, a função S, a soma parcial S1 de x, que é uma função S1 de x, é 1 menos x ao quadrado sobre 4. Isso aqui é uma parábola. O gráfico é uma parábola com concavidade para baixo. Ok? Quando S é 2, eu tenho aqui um polinômio de grau 4, que tem o seu gráfico. Quando S é 3, eu tenho um polinômio de grau 6, que tem o seu gráfico. Aqui eu sei que é uma constante igual a 1. Aqui eu consigo ver que é uma parábola com concavidade para baixo, porque isso aí a gente tira rápido. Grau 4, aí pode ser uma curva que um comportamento que a gente lá sabe a Deus como que ela é. Grau 6 mais ainda, grau 8 mais ainda. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esta aqui, ó, é a interpretação gráfica. Esse desenho que vocês estão vendo, eu vou voltar nessa folha anterior ainda. Esse desenho que vocês estão vendo é o gráfico da J0 de x. Ou seja, esse é o gráfico da função J0 de x.
Na prática, é o gráfico quando eu pego a somatória explodindo pro infinito. Se você pegar o gráfico explodindo pro infinito, significa que vai dar esse cara aí. Mas você tem uma função J0 de x, a função de Bessel de ordem 0 tem esse gráfico aí. E aí agora eu quero apresentar aqui um outro gráfico para vocês, com várias cores aí, de propósito. Essa linha preta é a S0. É S0 de x, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei S0, S1, S2, S3 e S4 de propósito. Vamos colocar aqui do ladinho os dois juntos, ó. Quem que era S0? Era a função constante igual a 1. Veja bem, ó. Aqui tá o gráfico original, o J0. Ele tá aqui, tá? Ó, eu vou tentar dar um destaque para ele na parte que não... Ó, tá vendo o J0 aqui? Ó, tô dando um destaque. Fora isso, ele tá misturado com essas daqui e volta aqui, ó. Tá, ó. E volta aqui. Aqui tá a J0, ela continua aqui no meio. Não quero dar o destaque por conta das outras cores. Beleza? Pessoal, essa função S0 de x, vocês há de concordar comigo que está muito longe da soma infinita. Está muito longe. Ok? Só que aí eu peguei o S1. O S1 é a soma do primeiro com o segundo. É a soma parcial. Já deu essa parábola azul aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui no meu problema original. É como se a parábola passasse aqui, ó. No meio dessa. Vou colocar aqui, ó, a parábola tá passando aqui. Só que a parábola, ela vai, opa, aproximou, aqui, ó, ela tá casando certinho com a função J0. Porque a função J0, ela sobe aqui e faz isso, ó. Sobe, vai lá no 1 e desce. Sobe, vai lá no 1 e desce. É o que a J0 faz. A parábola, ó, nesse pedacinho aqui, ela casa exatamente igual. Aqui só bati igual no ponto x igual a 0. Aqui já tem um intervalo que elas são exatamente iguais. Depois disso, ó, a parábola vai lá embora para o menos infinito e a função J0 de x segue. Só que se eu aumentar os termos, quem que é o S2? É um polinômio de grau 4. É um polinômio de grau 4. Aonde que está o S2? O S2 é essa linha amarela. Dá uma olhada no comportamento dele, que bacana já, ó. A parábola morria aqui. A S4, ela já tem esse tipo de comportamento que é mais ou menos parecido com o comportamento da outra aqui. Só que a ela vem até aqui, sobe, explode, vem aqui, sobe, explode. Perdão, deixa eu subir aqui. A S2, ela vem aqui, sobe, explode, ela vem aqui, sobe, explode, que é o x à quarta, que é essa curva amarela aqui. Só que ela está cada vez mais próxima da função J0 de x. O que eu quero dizer? A curva S2, que é esse cara aqui de grau 4, se aproxima melhor já do que a parábola, e a parábola, por sua vez, se aproxima muito melhor do que a da J0. O que eu fiz agora? Pego o S3. Quando você pegar o S3, que é um cara de grau 6, cadê o S3? Está aqui, ó. Olha até onde que vem, ó. O S3, ele vai embora para cá. Vem embora para cá também. Olha o quanto que ele já se aproximou. Ele se aproximou até aqui, ó. Daqui o S3 foi embora, que é essa curva roxa aqui. Ele se aproximou melhor, ou seja, o S3 se aproximou melhor da J0 do que a S2, e a S2 se aproximou do J0 melhor do que a S1, que por sua vez se aproximou melhor do J0 do que a S0. E aí, agora vamos finalizar com a S4. A S4 é essa verdinha aqui, ó. Olha o que ela faz, ó. Aproximou, tá em cima, aqui já perde. Então, à medida que eu vou aumentando os termos aqui, veja bem, S0, S1, S2, S3, S4. Quando eu fizer o N explodir para o infinito, eu vou ter várias somas aqui explodindo para o infinito. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não calculei aqui, mas quem seria o S20? Seria um polinômio, nem sei qual é o grau, que, aliás, seria, sei sim, que é 2. 2 vezes 20 é 40, seria um polinômio de grau 40. O que eu estou querendo dizer é que o polinômio de grau 40, ele estaria muito mais próximo da J0 do que o S4, S2, S3, S0 que eu coloquei aqui. Mas vai chegar um momento que a S20, ela pode estar muito, muito perto, dentro, por exemplo, desse intervalo de menos 10 a 10 aqui que eu coloquei aqui. Ela poderia estar exatamente em cima, e de repente ela, pum, explode para mais infinito. Não sei, estou dando um exemplo. Só que à medida que eu vou para mais infinito, eu garanto que
esse limite aqui vai exatamente em cima do gráfico dessa. E aí é onde vem a beleza da gente estudar convergência. O gráfico da SN, não importa quem é o N, à medida que o N, se eu fizer o N explodir para o infinito, o gráfico da SN de X é exatamente o gráfico da J0 de X para todo X real. E por que eu estou dando foco nesse todo X real? Porque eu acabei de provar no exemplo anterior que esta série ela é convergente para todo X real. Significa que dentro do intervalo de convergência, guardem isso, dentro do intervalo de convergência, quando você pega a SN e explode ela para infinito, o gráfico dela dá exatamente o mesmo dentro do intervalo de convergência. Quando o intervalo de como o meu intervalo de convergência, nesse caso particular, é igual a R, aos reais, ela vai dar no infinito exatamente o gráfico desta função de menos a mais infinito. Professor, e se o meu intervalo tivesse dado, como foi aquele, por exemplo, de menos 2 a 4? Eu só garanto a intervalo, a convergência, que o gráfico, essa é a interpretação gráfica, tá? Que o gráfico da sua série, quando ela explode para infinito, ela é exatamente o gráfico de uma função naquele intervalo de convergência. Pera aí, professor. Então, o senhor está falando que existe uma relação entre função e seu gráfico com uma série de potência? Sim. E, inclusive, esse é o foco principal das nossas próximas aulas até terminar a playlist. As funções podem ser representadas, já desligando aqui o compartilhamento de tela, as funções podem ser representadas por séries de potência, e isso é absurdamente importante do ponto de vista matemático. Por quê? Porque tem funções que eu não sei integrar. A exemplo, e elevado a menos x ao quadrado. E elevado a x ao quadrado, que seja. Eu não sei integrar, não existe técnica de integração. Se tivesse um x na frente, a gente saberia, dá para fazer por substituição. X vezes e elevado a x ao quadrado é fácil de integrar. Mas a integral de e elevado a x ao quadrado, eu não sei. Só que eu sei que a função e elevado a x ao quadrado, ela pode ser representada por uma série de potência. E uma série de potência é um polinômio de grau infinito, e polinômio eu sei integrar. Tá claro isso? Então, essa é a beleza de se estudar séries para se chegar em série de potência e aí sim chegar no foco principal da área de estudo, que é pegar uma função, por enquanto eu vou colocar um grupo de funções e representar ela por uma série de potência. E o gráfico da função é exatamente o gráfico da série de potência, a solução, tudo que acontece para a função acontece para a série de potência dentro do intervalo de convergência da série de potência. O que acontece fora, eu não posso garantir, e é o que nós vamos começar a falar a partir da próxima aula, funções representadas por série de potência, ok? Então, aguardo vocês para nossas próximas aulas, nos vemos em breve. Dúvidas, é só vocês me escreverem, por favor. Compartilhem todos os meus vídeos com seus amigos, e eu espero que esteja ajudando vocês bastante nessas aulas. Então, valeu, galera. Um grande abraço, nos vemos na nossa próxima aula.